Reconstrua a sua vida. Comece uma nova história. Deixe para trás o pecado nessa nova trajetória. Somente leve o que é bom, guardado em sua memória, e seja servo de Deus, que você terá vitória. Os servos de Deus são todos que querem se arrepender, que abandonam o pecado e nele não tem prazer. Não se mistura com o mundo, sem relaxar, sem ceder. E somente em Deus encontra nova razão para viver. É possível encontrar muitos exemplos de vida que pareciam sem jeito e até dadas por perdidas. E elas mesmas pensavam que tinham sido esquecidas, mas dobraram seus joelhos e foram reconstruídas. É a hora do programa Jesus é a Nossa Esperança. Bora assistir, bora assistir. Jesus é a nossa esperança. Oh, glória! No ar, um canto de esperança. Jesus, a nossa esperança. O motivo de crermos e já vivermos para uma viva esperança. Jesus, a nossa esperança. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai. Obrigado por nos dar, Pai, mais um momento na Tua presença. Pai, queremos Te agradecer. Queremos ser gratos por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Nesse instante, nós entramos no ar com esse programa que tem um propósito, Pai, que é falar do Teu nome, que é fortalecer cada coração, fortalecer o nosso coração, na verdade, Pai, porque saímos daqui fortalecidos, animados, capacitados para vencer as batalhas que vão surgindo dia a dia, Pai. Por isso acreditamos que o Teu nome, o nome de Jesus, transforma vidas, muda situações, nos encoraja para a gente vencer batalhas que humanamente são impossíveis de serem vencidas, Pai. Pai, obrigado, e que nesse instante o Senhor possa estar, Pai, visitando cada um irmão, aqueles que estão cansados, desanimados, principalmente aqueles que estão abatidos, que acham que não tem mais jeito, que o Senhor esteja visitando, que o Senhor esteja chegando próximo de cada um deles, tocando os corações e as mentes, para que eles possam reagir positivamente, porque é isso que acontece quando ouvimos a palavra de Deus, quando ouvimos falar do Teu Filho Jesus, nós reagimos positivamente. Nós somos capazes de vencer batalhas que jamais a gente venceria se estivesse só, Pai. Por isso acreditamos que a Tua presença no hospital, a Tua presença num leito onde tem um enfermo, a Tua presença onde tem alguém sofrendo alguma perseguição, onde tem alguém sendo oprimido, onde tem alguém sofrendo, qualquer que seja o tipo de sofrimento, Pai, necessidade, dor, medo, qualquer coisa, nós sabemos que Ele é transformado, nós sabemos que as coisas mudam, nós sabemos que Ele tem mais força, Ele reage, Ele se reanima, Pai. Por isso visita cada um deles, Pai. Já pedimos também pela nossa irmã Carlinda, que está hospitalizada, Pai. Uma senhorinha de 100 anos de idade, Pai. Ouvinte do programa, amante do Senhor. Ela, Pai, está hospitalizada e precisa da Tua presença lá. Sei que o Senhor está presente, mas nós sentimos o desejo de cada vez mais dizer ao Senhor, Pai, permanece com ela, fica com ela, fica com aqueles que estão cuidando dela, para que ela possa, Pai,
ter uma vida tranquila na tua presença, Pai. Pai, obrigado. Que o Senhor, Pai, esteja guiando esse programa, colocando as palavras certas em nossas bocas, para que tudo que viermos a falar seja unicamente, Pai, para fortalecer os nossos irmãos, para animar aqueles que estão desanimados e para honrar o seu nome, Pai. Esse nome poderoso que transforma as nossas vidas. E em nome de Jesus, o teu Filho amado, que nós te oramos e te agradecemos hoje e para todo sempre, Pai. Amém. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de Jesus, a nossa esperança. Estamos iniciando o programa Jesus, a nossa esperança. O versículo de hoje para a nossa reflexão. E hoje, para a nossa reflexão, nós queremos mais uma vez compartilhar esse momento com você que está em casa e também com o nosso irmão Ricardo Guerra, que já está aqui ao telefone aguardando para nos trazer essa porção poderosa que nos anima, que nos encoraja para vencer cada momento difícil que vai surgindo. E eu quero convidar o meu irmão Ricardo Guerra para a gente compartilhar esse momento, um momento de muita alegria. Bom dia, meu irmão Ricardo. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos vocês que estão participando conosco do programa Jesus, a nossa esperança. Antes de refletirmos no versículo hoje, eu gostaria também de me solidarizar com o irmão Marconi, toda a sua família, e pedir a Deus que esteja com a sua mão poderosa sobre a vida da sua avó, Dona Carlinda, nossa querida vovó Carlinda, para que ao seu tempo, ao tempo de Deus, ela tenha sua saúde regenerada, recuperada e esteja mais uma vez participando ativamente do programa Jesus, a nossa esperança. Meu irmão Marconi, minha solidariedade a você e a toda a sua família, viu? Bom, mas hoje nós iremos refletir no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 7. E é um versículo muito apropriado para o momento em que o mundo está passando, está enfrentando. Vejam só, gostaria que vocês prestassem bastante atenção, meditassem com todo o empenho nesse versículo. Ele diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós sabemos que as hostes satânicas, elas estão operando nesse momento em que o mundo se curva a uma festa mundana, uma festa promíscua que é o carnaval. E ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Deus, o nosso Pai, o nosso Salvador, aquele que enviou Jesus para remediar os nossos pecados. Precisamos entender que Satanás, ele tem colocado opções nesse mundo para que nos enganemos, mas que Satanás certamente fugirá de nós quando nos sujeitamos ao nosso Deus. Meu irmão Ricardo, nesse momento, algumas pessoas acreditam que essa festa é uma festa cultural, é uma festa para a pessoa poder se reanimar, mas que na verdade é uma festa onde ela puxa todas as coisas que não são benéficas ao homem, ela atrai tudo que não é bom para aquele local. E com o passar do tempo,
as pessoas vão se acostumando e achando que aquilo é normal, que é natural. E nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos nos sujeitar, nos submeter a esse Deus que nos controla, nos guia, nos mostra, Ricardo, a direção certa e nos faz entender o que é certo e o que é errado, para que a gente não cometa um erro enganado, pensando que está fazendo melhor. Repito, as coisas boas precisam ser festejadas, mas a gente precisa ter cuidado para não perder o controle, para não se embriagar no meio de todas essas oferendas, todas essas ofertas que são feitas e depois a gente querer chorar o leite derramado, como o mundo diz, querer se lamentar. Então é melhor sujeitar-se a Deus agora, é melhor se submeter a Deus agora do que chorar depois. Perfeitamente, Fernando. Eu não tenho dúvidas que suas palavras, elas foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus que habita em você. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sejamos submissos a Deus. E como seremos submissos a Deus? Respeitando sua palavra, sendo orientado pela sua palavra, sendo guiados pela sua palavra. Mas precisamos resistir ao diabo. Por que precisamos resistir ao diabo? Para que ele possa fugir de nós. E é possível, a palavra diz, se nós resistimos às armadilhas de Satanás, se nós resistimos àquilo que o mundo, nesse momento, tem nos oferecido como festa e como coisas boas, se nós nos separarmos desses atributos que Satanás nos oferece, ele com certeza vai fugir de nós. E estamos nós longe das hostes satânicas, nós estaremos muito próximos ao nosso Deus, nos sujeitando a Ele, seguindo suas orientações. Meus irmãos, meus amados ouvintes, vejam, eu entendo perfeitamente que nesse momento em que nós estamos refletindo na palavra, vocês estão, de certa forma, protegidos das investidas de Satanás, mas precisamos de forma concreta resistir a Satanás, nem olharmos para essas coisas que o mundo tem nos oferecido. Precisamos sim estarmos sujeitos à vontade do nosso Deus. Meu irmão Ricardo, a Bíblia, a palavra de Deus diz que o Evangelho, as boas notícias, as informações vindas de Deus, para aqueles que estão se perdendo, para aqueles que estão sem saber para onde ir, ou para aqueles que estão vivendo do jeito que o mundo ensina, a Bíblia diz que é loucura. Pode ser que nesse instante, alguém que está nos ouvindo possa dizer que isso é loucura, que falar sobre isso é loucura, mas nós temos certeza, nós conhecemos, pela idade que você tem, pela idade que eu tenho, nós não precisamos falar muito, porque os fatos, os noticiários, tudo isso falam por si só. Então, se nós pegarmos uma estatística, se nós pegarmos os noticiários passados, nós podemos ver que os resultados finais de toda essa brincadeira que parece tão simples e tão ingênua, é um resultado triste, é um resultado que muitas pessoas se arrependem depois disso. Então, que você que está ouvindo, meu irmão, o programa, não fique triste conosco, mas tenha certeza que é bom refletir. Reflita um pouco mais sobre o que você está vivendo, sobre essa festa, sobre os acontecimentos, sobre as relações que existem dentro desse ambiente e sobre as consequências que vêm depois. Se você hoje você não estiver concordando, daqui a alguns dias, daqui a 4 dias, você abra os noticiários, procure ver o que aconteceu e você com certeza vai dizer, realmente, o Evangelho é loucura para aqueles que estão sem saber, mas para quem está sabendo, o Evangelho é a verdade, é a palavra de Deus, é o poder de Deus para salvar vidas. Verdade, Fernando.
Você usou da sabedoria que vem do alto ao transmitir essa mensagem aos nossos ouvintes. Veja, os noticiários, a televisão, a mídia, vai nos mostrar como é que as pessoas estão vivendo. A Bíblia, ela vai nos mostrar como devemos viver. Esse versículo 7 precisa estar guardado nas suas mentes para que nós possamos enfrentar esses momentos difíceis com a sabedoria que vem do alto. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E tudo que nós queremos é estarmos longe das hostes satânicas. Tudo que nós queremos é estar afastado das determinações malignas do diabo. Portanto, eu quero repetir, meus irmãos, a vocês. Meditem, guardem esse versículo nas suas mentes. Você que é um cristão, você que não é e que talvez esteja ouvindo esse programa, reflita nessa passagem e submetam-se a Deus e abandone as ordens do diabo. Ele assim fugirá de vocês. Meu irmão Ricardo, eu quero te agradecer mais uma vez. Quero agradecer a Deus por você estar aqui conosco, para a gente falar um pouco. Seria tão bom que a gente pudesse ficar horas aqui falando, comentando, mas eu agradeço a Deus. E se dele permitir, na próxima semana, nós estaremos aqui mais uma vez para trazer uma porção que com certeza vai pelo menos deixar as nossas mentes pensando. E isso já é muito bom. Sim, Fernando, muito bom. E a minha expectativa, a minha esperança é de estarmos juntos no próximo sábado. E eu que agradeço a você pela oportunidade que me dá de estar refletindo junto com os nossos ouvintes. Antes de terminar, eu gostaria de reforçar o meu pedido a Deus pela saúde da vovó Carlinda, para que no próximo sábado ela esteja mais revigorada, esteja mais firme e forte participando do programa Jesus, a Nossa Esperança. Meu irmão Marconi, toda a sua família, fiquem certos, nós estamos rogando a Deus pela saúde da vovó Carlinda e repetindo aqui o que nós dizemos sempre: Jesus é a nossa esperança. Amém, meu irmão Ricardo, a paz de Cristo. Jesus, a nossa esperança. Não pense que está só, não pense que não tem voz. Mesmo sendo pecadores, Jesus intercede por nós. Ele nos amou primeiro, antes da gente nascer. Aceitou morrer na cruz pra gente poder viver. Mostrou que temos valor, isso não dá pra esquecer. E esse amor é eterno, é a base da nossa fé. É esse amor que nos sustém, que nos faz ficar de pé. Esse amor nos dá certeza que Jesus é o que é. Isso é o que nos encoraja pra gente ter confiança, acreditar no futuro com Ele em nossa lembrança e dizer ao mundo inteiro: Jesus, a nossa esperança. Não pense que está só, não pense que não tem voz. Mesmo sendo pecadores, Jesus intercede por nós.
Ele nos amou primeiro, antes da gente nascer. Aceitou morrer na cruz pra gente poder viver. Mostrou que temos valor, isso não dá pra esquecer. E esse amor é eterno, é a base da nossa fé. É esse amor que nos sustém, que nos faz ficar de pé. Esse amor nos dá certeza que Jesus é o que é. Isso é o que nos encoraja pra gente ter confiança, acreditar no futuro com Ele em nossa lembrança e dizer ao mundo inteiro: Jesus, a nossa esperança. Jesus, a nossa esperança. O amor reconstrói vidas, o amor reconstrói vidas, recupera relações, restaura o que está quebrado, evitando a divisão, soluciona os problemas quando não há solução. Uma palavra pequena de uma força sem igual, verdadeira fortaleza, valente e racional, arma de guerra do justo, na luta contra o mal. O amor é assim, ele reconstrói vidas, recupera relações, restaura o que está quebrado, evitando a divisão, soluciona os problemas quando não há solução. Foi por ele que Jesus na cruz enfrentou a morte, envergonhou o inimigo e saiu de lá mais forte. O nome disso é amor. Ninguém pense que é sorte. Ele reconstrói vidas, recupera relações, restaura o que está quebrado, evitando a divisão, soluciona os problemas quando não há solução. O amor é o maior dom, mais eficiente em tudo. Tem a força de um gigante e atinge o lugar profundo. Se entrar no coração, pode até mudar o mundo. O amor é o maior dom, mais eficiente em tudo. Tem a força de um gigante e atinge um lugar profundo. Se entrar no coração, pode até mudar o mundo. Jesus é a nossa esperança.
Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus é a nossa esperança. Jesus, a nossa esperança. Muito bom dia a todos, mais uma vez estamos aqui com o segundo bloco do programa e eu quero falar com o meu irmão Marcone Almeida, que se encontra lá no hospital. Eu falei para vocês inicialmente que o irmão Marcone Almeida estava no hospital e ele está com a irmã Carlinda, a vovó Carlinda, com 100 anos de idade, ele está lá cuidando dela e nós estamos aqui no programa, sentindo a falta do irmão Marcone, todo mundo ligando, perguntando, mas ele está sim cuidando da vovó Carlinda. E nós vamos entrar no ar agora e falar com esse irmão, ele vai estar no telefone e vai falar conosco. Eu quero dar um bom dia ao meu irmão Marcone Almeida. Bom dia, Marcone. Bom dia, meu irmão. Bom dia, meu irmão Fernando. A paz de Cristo, meu irmão. A paz de Cristo, Marcone. Nos dê notícia da nossa querida vovó Carlinda. A vovó Carlinda, irmão Fernando, ela está no internamento e está assim, passando uma fase meio difícil, mas a gente está aqui, Deus está no controle de tudo e a gente está aguardando Deus fazer a sua vontade, né? É verdade, meu irmão, mas fique certo, Marcone, você, toda a família, porque os irmãos unidos em volta, os irmãos cristãos que ouvem o programa, que conhecem através do programa Vovó Carlinda, todos estão orando por ela, tenho certeza. E Deus vai fazer a vontade dele, fazer o que é melhor. Vovó Carlinda, que é um exemplo de vida pra gente, 100 anos de idade, 100 anos sempre na presença do Senhor. E é um exemplo que a gente deve seguir. Então, a gente fica triste porque ela está hospitalizada, está enferma, mas ficamos felizes porque ela está na presença de Deus. Deus está com ela o tempo todo. Isso nos anima, né, Marcone? Isso é verdade, meu irmão. No momento mais difícil, o Senhor Jesus, a nossa esperança, ele está bem presente. E a vovó Carlinda, ela tem passado muitas experiências com o Senhor. E agora essa fase é uma fase assim que ela está vivendo, que só assim uma experiência que ela tem com Jesus é que pode fazer ela suportar, né? E a gente agradece a Deus as orações dos irmãos, agradece a Deus a todas as pessoas que estão com esse carinho, com essa alegria, né? Que sabe, realmente são 100 anos. 100 anos é assim, a gente já sabe que tem o corpo está um pouco debilitado, né? E aí só Deus mesmo para dar o conforto nesse momento mesmo. E a gente agradece, meus irmãos. É verdade, Marcone, mas a gente fica aqui orando
orando por ela, orando por vocês, porque nós sabemos que o trabalho dos cuidadores também é muito árduo, é muito pesado, mas nós estamos orando por vocês, pelos médicos que estão cuidando dela, por ela, por toda a família, porque sabemos que nós temos um advogado, um médico, um Senhor, um Salvador, um tudo, que é Jesus, que pode fazer a diferença em nossas vidas. Coisa, Marconi, que nós pensamos não ter jeito. Ele vem e resolve pra gente. Então, esse advogado, esse Senhor, esse médico, esse tudo é a nossa esperança. E é nele que a gente confia, né, meu irmão? É isso mesmo, irmão. Ele é a nossa confiança e a gente permanecemos firmes, né, nessa esperança maravilhosa que é Jesus. Então, meu irmão, continua firme aí, na presença de Jesus, que nós vamos continuar aqui o programa e com certeza vamos continuar orando por ela, orando por vocês. Obrigado, Marconi. A paz de Cristo, meu irmão. Amém, meu irmão. Eu que agradeço o carinho de todos, viu? Que Deus continue dando a cada um as bênçãos maravilhosas dele na nossa vida. Meu. Muito obrigado. Amém, meu irmão. Amém. Fiquem na paz. Eu não sei qual o seu erro, sua culpa ou seu pecado. Eu não sei qual a sua dívida ou do que foi acusado. Mas uma coisa eu lhe digo, confie esse advogado. Ele não é só doutor da arte de advogar, ele sabe curar gente, faz morto levantar. Ele faz coisas que o mundo não consegue acreditar. Eu não sei qual o seu erro, sua culpa ou seu pecado. Eu não sei qual a sua dívida ou do que foi acusado. Mas uma coisa eu lhe digo, confie nesse advogado. As práticas e ensinos dele põe fim, elimina guerras. Sua justiça é diferente da justiça aqui da terra, que para fazer justiça condena aquele que erra. Eu não sei qual o seu erro, sua culpa ou seu pecado. Eu não sei qual a sua dívida ou do que foi acusado. Mas uma coisa eu lhe digo, confie nesse advogado. Ele é o grande defensor dos cansados e oprimidos. Ele é o resgatador daquele que está perdido. É ele quem bate na porta quando ouve o seu gemido. Eu não sei qual o seu erro, sua culpa ou seu pecado. Eu não sei qual a sua dívida ou do que foi acusado. Mas uma coisa eu lhe digo, confie nesse advogado. Ele tem um jeito próprio de defender o acusado. Às vezes ele não fala, prefere ficar calado. Mas se vê que o caso é sério, troca o lugar com o culpado. Eu não sei qual o seu erro, sua culpa ou seu pecado. Eu não sei qual a sua dívida
foi acusado. Mas uma coisa eu lhe digo, confie nesse advogado. Para quem está cativo, ele é libertação. Para quem anda nas trevas, ele é luz na escuridão. Se o problema é o pecado, ele é a salvação. Eu não sei qual o seu erro, sua culpa ou seu pecado. Eu não sei qual a sua dívida ou do que foi acusado. Mas uma coisa eu lhe digo, confie nesse advogado. O nome dele é Jesus, ele quer lhe defender. Entregue o seu caso a ele, deixe ele resolver. Se você confiar nele, ninguém mexe com você. É uma palavrinha curta, mas é tudo, é muito em poder. Jesus é a nossa esperança. Uma história de esperança. Olá, olá, meu irmão. Olá, olá, minha irmã. Olá, você que está sintonizado no programa Jesus, a nossa esperança. Estamos começando nossa história de esperança de hoje. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 9. Vamos meditar, vamos passar por essa história linda de esperança. Lucas capítulo 9, abra comigo, vamos ler juntos essa história, vamos ler juntos essa cura de um jovem que está lá em Lucas capítulo 9, versículo 37. Meu irmão, minha irmã, todos nós enfrentamos batalhas, temos dias bons, mas também temos dias muito difíceis, né? Enfrentamos batalhas muitas vezes diariamente, seja problema financeiro, problema de saúde, problema no casamento, problema mental, é tanta coisa, né, meus irmãos? E não sei se acontece com você, mas muitas vezes a gente se sente tão pequenininho diante de um problema. Muitas vezes a gente está enfrentando uma tribulação, uma batalha, e parece que a gente não vai resolver. Não sei se você já sentiu assim, né? Se sentiu desse jeito tão imponente, né? Tão sem força de resolver aquele problema. Às vezes é o inimigo que está atrapalhando, é o inimigo que está investindo em nossa vida e a gente muitas vezes pensa em desistir, não é verdade? Mas essa história de esperança de hoje, a gente vai ler e a gente vai aprender algo muito importante e muito poderoso, meus irmãos e minhas irmãs. A lição que a gente vai ver hoje nessa história é: quando a gente se submete a Deus, olha que importante, quando a gente realmente se submete completamente ao nosso Deus, a nossa vitória vai vir. E a nossa vitória não depende das nossas forças. Olha que boa notícia. Não depende das minhas forças, depende apenas da autoridade. Olha que lindo, né? Da autoridade do nosso Deus vai depender a nossa vitória. Não depende de nós. Que boa notícia, né? Mas para isso a gente precisa se submeter a nosso Deus, como a gente vai ver na história de esperança de hoje. Você já deve ter aberto aí, né? Lucas capítulo 9, versículo 37. Leia comigo. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. E eis que no meio da multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que eu tenho. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter maltratado. Pedi aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los?
traga o seu filho aqui. Versículo 42. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao Pai. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. Que história, né, meus irmãos? Que história linda de esperança. Vamos repassar essa história, vamos meditar um pouquinho mais nesse trechinho dessa história que a gente acabou de ler. Veja, no comecinho o texto diz, né, esse dia seguinte, né, era o dia seguinte àquele episódio da transfiguração, né, quando Jesus desceu do monte e uma grande multidão o encontrou. E no meio daquela multidão, um pai, né, a gente vê um pai aí desesperado, gritando por ajuda. E é interessante porque ele diz assim: mestre, peço-te que olhe para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eu fico imaginando, meu irmão, minha irmã, o desespero, né? O desespero desse pai. Veja que ele não fala em dinheiro, ele não fala de status, ele não fala de bens. A única coisa que ele fala é o filho. O único problema, a única coisa que está atormentando a vida desse pai é o seu único filho. E o texto continua dizendo que um espírito, né, se apoderava desse menino. Ele gritava, ele tinha convulsões, ele se machucava e o espírito não deixava o menino. Dificilmente, né? O texto diz que esse espírito dificilmente deixava aquele menino em paz. E aqui vemos já uma realidade muito clara, né, meus irmãos, que a gente não pode esquecer. O mal existe, o inimigo existe, é verdade. Ele existe, ele está até hoje atuando, ele está até hoje tentando nos destruir, tentando nos oprimir. Ele não tem misericórdia, preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Esse maligno, esse inimigo, ele está até hoje, ele não tem misericórdia de nós, ele não tem pena de nós. E ele continua trabalhando para nos ver lá embaixo, para nos ver destruídos, para tirar a nossa fé, para tirar a nossa alegria. Ele ainda existe. E aqui, meus irmãos, o pai faz algo muito importante. Preste atenção nessa história, hein? Olha que história maravilhosa. O pai faz algo muito importante. O que é que o pai faz? Ele leva o problema até Jesus. Ele está com um problema, ele não estava conseguindo resolver o problema. O que é que esse pai faz? Ele leva o problema até Jesus. Ele diz que já havia pedido aos discípulos de Jesus, olha que interessante, né? Para expulsarem o espírito, mas os próprios discípulos de Jesus não tinham conseguido. E então Jesus responde algo, né, meus irmãos? Algo bem forte. Ele diz: ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Então a gente vê aqui meio que um desabafo, né? Jesus aqui, ele parece cansado, né? Ele parece ver essa geração incrédula. A gente vê um pouco da tristeza, da decepção de Jesus com aquela geração, né? E é interessante porque essa repreensão de Jesus não é apenas uma repreensão ao povo, não é apenas um alerta, né? Não é apenas uma decepção local, não. Mas Jesus estava aqui preocupado, né, com a falta de fé e a falta de dependência de Deus, que já existia naquela geração. As pessoas não tinham fé em Deus, as pessoas não acreditavam em Deus, as pessoas não se sentiam dependentes de Deus, meus irmãos. A gente precisa depender de Deus, precisamos entender que tudo vem dele, precisamos entender que tudo que a gente tem, tudo que a gente consegue, tudo que a gente precisa vem de Deus. A gente precisa entender isso. E essa frase de Jesus, né, essa decepção de Jesus mostra isso. Ó geração incrédula, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Então, veja que já naquela época existia esse problema. Irmãos, lembra sempre, né, a batalha espiritual que a gente trava todo dia, né, não se vence com técnica, não se vence com força, né? Não se vence com aparência religiosa. Muitas pessoas, né, aparentam ser religiosos. Não. Essa batalha espiritual que a gente trava, que a gente luta, se vence, sabe como? Com submissão ao nosso Deus. Exatamente isso, né? Submissão. Precisamos entregar tudo a Deus. Precisamos confiar verdadeiramente nele. Submissão é isso, é dizer: Deus, o Senhor resolve. Deus, eu confio plenamente do Senhor. Deus, eu não tenho força. Deus, eu não tenho inteligência. Deus, a melhor solução é a tua. É isso
que é se submeter a Deus. É isso que a gente precisa, é isso que vai fazer a gente vencer nossas batalhas espirituais. E lembra sempre que as batalhas são sempre espirituais. E é interessante porque enquanto o menino, né, ainda estava se aproximando, o demônio já o derrubou, né? A gente vê na história, né? O demônio já o derrubou, já o convulsionou de novo, né? Parece que quando a libertação está perto, né? Quando aquele inimigo vê a libertação se aproximando, né? Ele tenta agir com mais intensidade, né? A gente vê aqui, parece que aquele espírito começa a se debater no menino. O espírito parece que já percebeu que ele ia ser removido. Ele já percebeu Jesus de longe e ele age com mais intensidade, né? Ele fica mais feroz, né? Ele fica mais agressivo. Mas observe algo importante nessa história, meu irmão. Jesus, ele repreende o espírito imundo, ele cura o menino e devolve ao pai. Simples assim. Olha como Jesus resolve o problema, meus irmãos. Que lindo, né? Que maravilhosa essa história. Olha como Jesus resolve, simplesmente ele repreende o espírito imundo. Somente veja a autoridade de Jesus, né? Veja o poder da palavra de Jesus, né? Jesus, ele não faz um espetáculo, Jesus, ele não faz um sermão, uma discussão prolongada, nada. É somente autoridade. É apenas a autoridade de Jesus que resolve esse problema. E todos ficaram maravilhados com o poder de Deus, né? É isso que diz o texto. E o que é que essa história me ensina, meu irmão? Nos ensina nessa história de hoje de esperança. Primeiro, lembra sempre, o mal pode até atacar, o mal vai atacar, mas lembra, ele não tem a palavra final. O inimigo nunca vai ter a palavra final. Segundo, a autoridade, lembra sempre, não está na nossa força. Lembra sempre que está com Deus. Está na submissão ao nosso Deus. Precisamos entregar verdadeiramente tudo a Deus. E é interessante porque os discípulos não conseguiram expulsar aquele espírito porque faltava algo essencial. Por que é que os discípulos não conseguiram expulsar aquele espírito imundo? Dependência, meus irmãos, dependência verdadeira. Tem um outro relato paralelo onde Jesus explica, né, que certas batalhas só se vencem com o quê? Com oração e vida alinhada com Deus. Exatamente isso, né? Tem um outro texto que Jesus fala isso. Tem algumas batalhas, né? E muitas batalhas, né? Principalmente essas espirituais, só se vence, né? Com submissão total, né? Com jejum, com oração, né? Com tudo alinhado na nossa vida espiritual. E submissão é isso, meus irmãos. É justamente reconhecer. Submissão é reconhecer que nada conseguimos sem Ele, que Ele é que faz tudo. Sem Ele a gente não consegue nada, né? Que a gente se lembre disso. E lembra sempre, quando a gente se submete a Deus, a gente deixa de lutar sozinho. Não é maravilhoso a gente saber que a gente não está lutando sozinho? E quando Deus entra na batalha, meu irmão, minha irmã, a gente já sabe, né? O resultado final. Talvez hoje, quero falar para você, né? Talvez hoje você esteja passando uma batalha, talvez hoje você esteja desesperado como aquele pai, né? Talvez não seja uma opressão visível, mas talvez seja algo que só você sabe. Talvez seja um conflito interno que você está passando, algum pecado que você está lutando, alguma coisa recorrente que não quer ir embora, que não quer te deixar. Olha, preste atenção em como esse pai resolveu o problema. O que foi que ele fez? Ele levou o filho dele até Jesus. Ele não desistiu e ele não se conformou. Que a gente faça isso também, né, meus irmãos? Que a gente se submeta a Deus, que a gente leve para Deus a nossa situação, que a gente leve até Ele, que a gente reconheça que a gente precisa da intervenção dEle em nossa vida, né? É parar de confiar em nós mesmos e começar a confiar em Deus. E ó, quando Jesus assume o controle, meu irmão, minha irmã, não sei se você já experimentou, hein? Quando Jesus assume o controle do nosso problema, Ele restaura, Ele liberta e Ele nos devolve, né, aquilo que parecia perdido, assim como Ele fez com esse pai e Ele devolveu o filho dele. Meu irmão, minha irmã, essa foi nossa história de esperança de hoje, que a gente se submeta cada vez mais a Deus, que a gente entregue de verdade tudo a Ele e assim, com certeza, a vitória chegará e a gente vai vencer as nossas batalhas. Que Deus nos abençoe e lembra, Jesus é a nossa esperança.
Jesus é a nossa esperança. Tu és meu dono, Senhor, Senhor. Tu és minha vida, Tu és minha força, Tu és o meu dono, Senhor. Tu és minha vida, Tu és minha força, Tu és o meu dono, Senhor. Te louvo com a minha vida, te louvo com a minha vida, com a minha vida, com a minha força, minha alegria está em ti. Tu és minha vida, Tu és minha força, Tu és o meu dono, Senhor. Tu és minha vida, Tu és minha força, Tu és o meu dono, Senhor. Te louvo com a minha vida, te louvo com a minha vida, com a minha vida, com a minha força, minha alegria está em ti. Tu és minha vida, Tu és minha força, Tu és o meu dono, Senhor. Tu és minha vida, Tu és minha força, Tu és o meu dono, Senhor. Senhor, Senhor, Senhor. Que belíssima canção! E também ouvimos a mensagem de esperança, a história de esperança que o nosso irmão Daniel contou pra gente, que veio diretamente da Bíblia Sagrada. Que história bonita, impactante, como nos motiva a nos submeter, a pararmos diante de Jesus, porque assim nós encontraremos aquilo que a gente precisa. É muito bom. Muito obrigado, meu irmão Daniel. E eu quero aproveitar esse momento e quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo agora, seja no rádio, seja no YouTube, já estão abertas as inscrições para os novos cursos da Escola da Bíblia. E você deve participar, é muito bom. Você vai aprender muita coisa da Palavra de Deus que vai ajudar você no dia a dia. Vai ajudar você a ter domínio próprio, a amar mais o irmão, a fazer as coisas de forma correta, a se desviar do mal e uma coisa importante, a se submeter a Jesus, a Deus, a Jesus. É muito importante. Então, dia 23 agora de fevereiro, vai começar os novos cursos na Escola da Bíblia. O telefone de lá é o 3231-6861. Se você preferir, liga aqui pra gente, 99757-8310, que nós te passaremos os telefones do João, o telefone do Roberto, que são os irmãos que matriculam as pessoas lá. Mas você pode acessar pela internet também, www.escoladabiblia.com, e você vai ter todas as informações. Jesus é a nossa esperança. E já estamos de volta com o terceiro bloco do programa Jesus, a Nossa Esperança. E nós queremos mais uma vez dar boas-vindas a você que ligou o seu rádio agora. Você que começou a ouvir o programa agora. Esse programa começa sempre às 8 horas da manhã, 8h05 da manhã no sábado, e termina às 10 horas. E o nosso propósito é falar de Jesus, é trazer a mensagem da cruz, é falar das boas novas, é falar do Evangelho, é dizer ao mundo que nós precisamos estar sempre nos submetendo a Deus. E hoje nós iniciamos o programa com uma reflexão onde o apóstolo Tiago, na sua carta, no capítulo 4, versículo 7, ele diz: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Submetam-se a Deus, sujeite-se a Deus, obedeçam a Deus, porque fazendo isso, você vai ter força para resistir ao inimigo, você vai ter força para resistir ao seu adversário. Você não vai lutar contra ele, porque quem luta em nosso lugar é Deus. Mas se nós estivermos
junto com Deus, nos submetendo a Deus, procurando fazer a sua vontade, nós vamos estar protegidos e esse inimigo jamais vai se aproximar de nós. Meu irmão, minha irmã, eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, eu sei que o mundo atrai a gente, os prazeres, os desejos, as coisas boas do mundo estão sempre atraindo a gente. Nesse momento está acontecendo uma festa de carnaval. Uma festa de carnaval, uma festa que parece inocente, parece simples, parece bonitinha, mas ali, naquele ambiente, muitas coisas ruins acontecem. Então nós precisamos estar nos submetendo a Deus, obedecendo a Deus, fugindo do inimigo e com certeza a gente vai ficar sempre protegido. O inimigo vai fugir de nós porque Deus está conosco. Meu irmão, é muito bom a gente poder falar dessa palavra poderosa. E eu quero aproveitar esse momento já mandar abraço aqui para alguns irmãos que estão mandando um oi aqui no WhatsApp, o número 997578310. Mande também o seu oi, mande que a gente quer falar com você, mandar um abraço para você. A nossa irmã Vânia de Pau Amarelo, lá em Paulista, está ouvindo o programa, mandou um oi aqui pra gente. Um abraço, irmã Vânia. Também a nossa irmã Vânia, já é outra Vânia, lá de Candeias, está ouvindo o programa, está sempre ligadinha lá pelo aplicativo, porque lá fica distante e ela ouve pelo aplicativo. A nossa irmã Fátima, no Fragoso, já pediu um louvor. Vou tocar sim, irmã Fátima. Vamos tocar o seu louvor. A irmã Silvana também. A irmã Marinês também pediu um louvor aqui. Vamos tocar sim esses louvores que os irmãos pediram. Eu quero aproveitar, já mandar também um abraço para o irmão Irapuã. Com certeza ele está ouvindo lá na companhia da nossa irmã Silvana e da nossa irmã Fátima. Um abraço a todos vocês. Também a irmã Lenilda ligada conosco. A irmã Lenilda, a irmã Marta lá em Olinda, olha, tem muita gente ligada aqui. Meu pai, seu Pedro, ligado conosco. Muita gente. Deixa eu ver aqui, quem mais está aqui ligado conosco? Olha, muita gente ligado. Meu pai, seu Pedro, minha mãe, Dona Neves, lá no sítio Pitanga. Os irmãos da Paraíba também. O irmão Jonas Oliveira, um abraço para Jonas Oliveira. Um abraço para a irmã Margarida. Irmã Fátima, lá no sítio Roça Nova também, ligada com o programa. Os irmãos lá no Congo, a irmã Altina também ouve o programa. Um abraço para a irmã Altina, para o irmão Miguel, para todos que estão aí. Olha, é uma alegria muito grande. E agora eu vou dar uma chegadinha até em Camaragibe. A nossa irmã Hélida Araújo, também ligada com o programa. O irmão Paulo César e a irmã Naná, também ligadinhos conosco. Olha, é muita gente querida. E a gente diz a você, manda um alô pra gente aqui no WhatsApp, que a gente fala o seu nome, a gente manda um alô pra você também. Sim, o nosso irmão Amaro Teixeira, lá no Cabo de Santo Agostinho. Um abraço, meu irmão. Que alegria, que felicidade. E agora eu vou tocar um louvor aqui que a nossa irmã Marinês pediu. Ela oferece para a mãe dela, a irmã Carlinda, que nesse instante, como nós falamos no bloco anterior, está hospitalizada. O irmão Marconi está lá com ela, cuidando dela. Vovó Carlinda, que a gente chama, porque ela tem 100 anos e é para a gente uma referência de alguém que segue Jesus. Então eu quero mandar um abraço também para a irmã Marinês, para a irmã Marineide, irmã Marilene, para toda a família. E vamos ouvir esse louvor? Passa lá em casa e logo depois nós vamos ter uma mensagem de esperança com o nosso irmão João José. Jesus, a nossa esperança. Senhor, não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida.
Jesus. Mexe na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua. E olha a resposta de Jesus pra você hoje. Filho, eu tô indo lá em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá. Pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca a tua fé. Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta, tem vida, tem vida, tem vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Oh, passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Oh, eu creio que nesse momento, através dessa canção, o Senhor está visitando lares aqui agora. Oh, eu creio, eu creio. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em casa. Cura minha família. Traz vida agora, agora. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em casa. Oh, Deus, passa. Oh, Deus, vai na minha casa. Passa lá em casa. Oh, pode fazer morada. Passa lá em casa. Ora em minha casa. Você é a nossa esperança. Oh, glória! Mensagem de esperança. Graça e paz, amado Fernando, amada equipe do programa Jesus, a nossa esperança. E você, meu amado ouvinte, que a paz alcance você, todos os seus. Hoje vamos direto ao ponto. Você, meu amado ouvinte, se sente que está em uma batalha constante? Às vezes, meus amados ouvintes, parece que o desânimo, a tentação ou a confusão mental, vamos dizer assim, são ataques planejados contra você. Não é verdade? Mas a verdade bíblica é que estamos, sim, em uma guerra. Mas a mensagem de hoje não é sobre o poder do inimigo, é sobre a estratégia infalível para vencê-lo. Existe uma forma e ela não depende da sua força física, mas da sua posição em Cristo. Abra sua Bíblia na carta de Paulo
aos irmãos na cidade de Éfeso. Lá, carta de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades deste mundo tenebroso. Então, o maior erro que cometemos, meus amados irmãos, ao tentar vencer o inimigo, é lutar com armas humanas. Não é verdade? Tentamos vencer o cansaço com mais trabalho, a ansiedade com controle e a tentação com força de vontade pura. Mas o inimigo é espiritual. Tentar, meus amados ouvintes, convencê-lo ou tentar vencê-lo sozinho é como tentar apagar um incêndio com as mãos vazias. Imagina um incêndio, você quer apagar e você vai com as mãos vazias. O inimigo, ele conhece nossas fraquezas e ele usa o, entre aspas, o acusador para nos dizer que já perdemos. Se você confia apenas em si mesmo, você já começa a batalha em desvantagem. A primeira estratégia para vencer é reconhecer que sem Jesus não podemos fazer nada. Hoje já lemos Tiago, capítulo 7, sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, resistência e submissão. A Bíblia, ela nos dá a fórmula exata da vitória. Você já leu. Note a ordem: primeiro a submissão, depois a resistência. Submissão. Vamos pensar. Vencer o inimigo começa com a rendição a Deus. Quando você se coloca debaixo da autoridade de Jesus, ele se torna o seu escudo. O inimigo não tem medo de você, ele tem medo de quem está com você. Aí é que a chave muda. Muitas vezes nós acreditamos que somos fortes, que podemos e que o inimigo tem medo. Não, ele não tem medo de você, ele não tem medo de mim. Ele tem medo de quem está com você e quem está comigo. Submissão, resistência. Resistir, vou dizer assim, não é gritar, é permanecer firme na palavra. Jesus, ele venceu o deserto citando as escrituras. Ele dizia, está escrito, e a arma que corta qualquer mentira do adversário é a palavra. Quando o inimigo ele trouxer uma mentira sobre o seu futuro, responda com uma promessa de Deus. Olha, em Apocalipse capítulo 12, olha aí, Apocalipse capítulo 12, encontramos o segredo final. Diz, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então a vitória, ela já foi conquistada na cruz. Você não luta para a vitória, você luta da vitória para frente. Deu para entender? Você não luta para a vitória, você luta da vitória para frente. O sangue de Jesus é a proteção legal. Quando o inimigo acusar você do seu passado, lembre-o do sangue que purificou o seu presente. O seu testemunho, a sua confissão de fé, que é Jesus o Senhor, é o que sela a sua resistência. Se hoje você chegou aqui, neste programa, e ainda não entregou a sua vida
a Jesus, ainda não fez essa confissão, ainda não se arrependeu dos seus pecados, hoje é o dia, meu irmão. Hoje é o dia, meu querido ouvinte. O que sela a nossa resistência é a confissão que Jesus é o Senhor, que é o Salvador. E aí eu tenho que arrepender, deixar o pecado, e também eu preciso nascer de novo. E aí você me pergunta, como é que eu faço para nascer de novo? Olha, nascer de novo, você precisa descer as águas. Quando você desce as águas, 3 coisas acontecem de imediato. Primeiro é que os seus pecados, eles são zerados. Você recebe o dom do Espírito Santo e você é acrescido aos salvos, acrescentados aos salvos. E aí existe o corpo de Cristo aqui na terra, que nós chamamos de igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Se você tiver dúvida ou quiser estudar sobre como viver a eternidade com Deus, os passos necessários, fala com o Fernando, fala com a equipe, vai na escola da Bíblia. Eu vou ter o maior prazer de sentar com você. Se você é de Recife, tamo junto, presencial. Se você não é de Recife, você entra em contato com o Fernando, pega o meu contato e aí a gente vai fazer os passos necessários para entregar a nossa vida a Cristo, para viver a eternidade com Ele. Então, eu digo para você hoje, não aceite o papel de vítima. Em Cristo, você é mais do que vencedor. A forma de vencer o inimigo é parar de olhar para o tamanho do problema e começar a declarar o tamanho do seu Salvador. Então, esse, tá certo? Vou dizer para você, é o pensamento, né? Então, não escuta a voz do inimigo, escuta a voz de Deus. Deixe de reclamar e siga em frente, né? Procure a palavra de Deus. Procure algo que vai acrescentar o seu espiritual e deixe essas notícias, essas coisas seculares que não vão edificar. Por isso que eu sempre digo a você, nunca esqueça que Jesus é a nossa esperança. Que momento especial, que momento bom a gente poder parabenizar os nossos irmãos que estão em casa, irmãos que ouvem o programa, irmãos que estão completando aniversário. São muitos, embora nós vamos falar de alguns aqui apenas que mandaram pra gente, que é a irmã Maria Eduarda, netinha da irmã Marineide. Parabéns para Maria Eduarda. E parabéns também para a irmã Marineide e para toda a família. Parabéns a todos. O irmão Mike, professor da Escola da Bíblia também. Parabéns, professor Mike. A irmã Alice Gradim, a esposa do nosso irmão Josué, também da Igreja de Cristo na Escola da Bíblia. A irmã Cristiane, esposa do irmão Rogério. Que bênção. A irmã Nalva Oliveira, também completando o ano hoje. E na próxima semana nós temos 2 pessoas também muito especial, que é o meu pai, seu Pedro, que estará completando o ano no dia 17 de fevereiro. Estará completando 91 anos. E a nossa irmã, vovó Nilce, também, no dia 18, estará completando o aniversário. Então, parabéns a todos vocês. Que Deus abençoe, que Deus proteja a vida de vocês. Para
Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida. Muitas felicidades. E vamos aproveitar esse momento festivo e vamos também aqui falar sobre os cursos da Escola da Bíblia, da continuidade aqui. E você pode acessar Escola da Bíblia. Então é www.escoladabiblia.com e lá você vai encontrar todos os cursos. Mas eu quero dizer a você que no dia 23 começam os novos cursos da Escola da Bíblia. Você vai ter lá a carta de Paulo aos Efésios, como ler e entender a Bíblia. Você terá também um curso de inglês básico, inglês 1, básico 1. Você vai ter visão geral do Novo Testamento, olha, muito importante, como ler e entender a Bíblia, o Evangelho de Lucas, doutrinas básicas, você vai ter lá também esse curso. Vai ter aqui 1 João 1, 2 e 3, então você vai ter também esse curso, como viver a eternidade com Deus, a carta de Paulo aos Romanos, a arte de pregar. Se você quer aprender a falar a palavra de Deus, a pregar a palavra de Deus, olha, você deve fazer esse curso, porque com certeza você vai começar a ter mais desenvoltura, você vai entender as técnicas, como falar no púlpito, como se apresentar diante de uma multidão. E assim você vai falar da palavra de Deus com mais desenvoltura, com mais intrepidez. Então, não perca. Aproveite esse momento e se matricule num curso na Escola da Bíblia. O telefone de lá é o 3231-6861. Mas você pode acessar pela internet também, www.escoladabiblia.com, e você vai ter todas as informações. Jesus é a nossa esperança. Jesus, a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Esse é o quarto bloco do programa e nós queremos dizer a você que é uma alegria muito grande podermos estar aqui para falar de Jesus, para falar de esperança, porque quando nós falamos de Jesus, as coisas mudam, vidas são transformadas. Então nós precisamos falar de Jesus, falar cada vez mais dele. E é assim que a gente vai vivendo, vencendo, superando dificuldades. E eu quero agradecer a Deus por estar aqui e poder falar dele. E nós falamos ainda há pouco sobre os cursos da Escola da Bíblia. Se você, meu irmão, quer falar mais de Jesus, com intrepidez, sem medo, com coragem, faça um curso na Escola da Bíblia. Faça um estudo na Escola da Bíblia. Lá você vai aprender. E vamos ter agora no dia 23 de fevereiro, começando os cursos lá. Vai ter um curso de a arte de pregar, como ler e entender a Bíblia. E você pode ser um dos privilegiados a fazer um curso desse e aprender mais sobre a palavra de Deus e falar para o mundo que Jesus é a nossa esperança, sem medo de ser feliz. E agora eu vou continuar aqui tocando 2 louvores. Tocar um louvor que tem muito a ver com isso. Fale de Deus para o mundo. E logo em seguida, valeu a pena esperar, que a nossa irmã Fátima pediu. Valeu a pena esperar. E valeu, irmã, valeu a pena esperar. Vamos tocar daqui a pouco. Mas antes, vamos tocar aqui Fale de Deus para o Mundo. Quero também dedicar essa canção à nossa irmã Hilda Brito, que está ligadinha conosco. Ela que é uma mulher que está sempre falando de Deus para o mundo, mesmo quando não abre a boca, através dos seus gestos, através da sua vida, através da sua perseverança e através da sua oração. Ela tem colhido muitos bons frutos por isso, e eu agradeço a Deus também por essa irmã. Vamos ouvir essas canções e logo em seguida nós daremos continuidade com os versículos para a nossa meditação. Jesus é a nossa esperança.
Não se sinta envergonhado, fale com intrepidez. Fale de Deus para o mundo, sem medo e sem timidez. Leve essa boa notícia para onde você for. Fale pro cego e pro surdo, para o pobre, pro doutor. Essa força sem igual é um poder transformador. Não se sinta envergonhado, fale com intrepidez. Fale de Deus para o mundo, sem medo e sem timidez. Fale do poder de Deus, que causa transformação. Transforma a vida do homem, da mente ao coração. Quem teve essa experiência, certa vez foi um ladrão. Não se sinta envergonhado, fale com intrepidez. Fale de Deus para o mundo, sem medo e sem timidez. Se comparado a uma bomba, o Evangelho tem muito mais reação. A munição é o amor, o gatilho é a compaixão, e o estrago que ele faz é trazer a salvação. Não se sinta envergonhado, fale com intrepidez. Fale de Deus para o mundo, sem medo e sem timidez. Desse poder sem igual, somos todos mensageiros, e a missão que nos foi dada é atingir o mundo inteiro. E ninguém pode partir sem antes ouvir primeiro. Jesus, a nossa esperança. Jesus é toda a nossa esperança. Será que você já imaginou como será naquele dia? Quando você entrar no céu ao lado de Jesus, como será? Será que você já pensou no que ele vai te falar?
o olhar bem dentro dos teus olhos e disser teu novo nome, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Será que você tem noção do que pra você está preparado? O que o olho não viu, ninguém jamais contou, e a mente humana não imaginou. E não há felicidade maior, nem prazer que possa assim ser comparado, como tocar no rosto de Jesus e receber aquele abraço. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Será que você já parou para pensar que está tão perto este dia? É hora de se preparar e de sua vida santificar. Jesus está voltando e a igreja vai viver o momento mais lindo da sua história, pois o céu está preparado, pronto para cantar sua vitória. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. O versículo do ouvinte para a nossa meditação. E agora chegou aquele momento, depois de ouvir dois belíssimos louvores. Quero agradecer a nossa irmã Hilda Brito, a nossa irmã Fátima, a nossa irmã Silvana, a todos que pediram louvor, a irmã Marinês e tantos outros irmãos que pediram louvores. E nós tocamos aqueles que nós não conseguimos tocar. Se Deus permitir, tocaremos na próxima semana. Quero agradecer a Deus por cada um de vocês. E agora, os versículos para a nossa meditação. Hoje, o nosso irmão Ricardo Guerra nos trouxe aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 7, onde Tiago diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Está aí um ensinamento da palavra, uma orientação que vem direto
dos discípulos de Jesus. Submetam-se a Deus, que aí, estando na presença de Deus, o diabo fugirá de nós, com certeza. E a nossa irmã Dilma, ela manda pra gente aqui Marcos capítulo 12, verso 10. Quero mandar um abraço à irmã Dilma, ela que também fica ligadinha conosco, sempre ligadinha. Podemos dizer que é a ouvinte mais antiga do programa, é a nossa irmã Dilma. Há 13 anos ela ouve o programa. Eu quero agradecer a Deus pela vida da irmã Dilma. E a irmã Dilma manda pra gente Marcos capítulo 12, verso 10, onde diz assim, eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim: vocês não leram o que as escrituras sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. A pedra que foi rejeitada, aquele que foi levado para a cruz, que foi cuspido, que foi escarnecido, que foi sacrificado, é o mais importante. É a Ele que nós devemos a nossa vida, a nossa salvação. É a Ele que nós devemos tudo. É Jesus a nossa esperança. Muito obrigado, irmã Dilma. E hoje os nossos irmãos aqui estão sempre animados, felizes. Eu quero agradecer a Deus por cada um de vocês. Eu quero dizer que nós estamos felizes. Estamos hoje aqui sem a presença do nosso irmão Marconi Almeida. Mais uma vez eu quero explicar por conta da nossa irmã Carlinda, vovó Carlinda, que se encontra hospitalizada, mas estamos orando. Quero mais uma vez dizer a vocês que ligaram os seus rádios agora, vocês orem a Deus pela irmã Carlinda, para que Deus possa estar cuidando dela e cuidando de cada um dos seus cuidadores, porque é necessário isso, é necessário, e a gente fica muito triste com a doença dela, mas fica feliz, porque Deus está cuidando de tudo. Bendito é o nome do Senhor. Que felicidade a gente poder entrar na sua casa, poder falar de Jesus, falar para o mundo, como disse a canção, falar com intrepidez, sem medo nenhum falar de Jesus, porque Jesus é a nossa esperança. Ele tem provado a cada dia. Cada vez que a gente se aproxima dele, a gente se surpreende com as bênçãos que ele derrama sobre nós, se surpreende com os livramentos, se surpreende com os milagres, se surpreende com tantas coisas que o mundo não consegue entender, mas é uma alegria muito grande. E a gente fica feliz em poder entrar na sua casa. E eu já quero mandar um abraço aqui aos irmãos que estão ligados conosco, a irmã Silvana, a irmã Fátima, irmão Irapuã, a nossa irmã Hilda Brito, um abraço, a irmã Luciana, o irmão Marconi, que hoje está no hospital, mas também está ligado com o programa. Um abraço, irmão. Eu quero mandar um abraço também para a irmã Vânia, lá de Candeias, ligadinha conosco, irmã Vânia de Pau Amarelo, a irmã Marinês, a irmã Marineide, a irmã Marinês que pediu oração também pela vovó Carlinda, pela sua mãe, a vovó Carlinda, nossos irmãos Jonas Oliveira na Paraíba, a irmã Margarida, a irmã Fátima, olha só quanta gente querida, a nossa irmã Dona Socorro que mora no Recife. Eu conheci Dona Socorro num abrigo de idosos ali em Pau Amarelo. Quero mandar um abraço à irmã Socorro, ela está ouvindo o programa. A irmã Lenilda também, ligadinha com o programa, que bênção. A nossa irmã Dona Diva lá do sítio Fragoso. Um abraço, Dona Diva. Um abraço para Everaldo Reinaldo, um abraço para Filomena, um abraço para Reginaldo também lá do Fragoso. Um abraço a todos aí. A irmã Marta,
que foi quase freira, né, irmã Marta? Um abraço para a senhora. Ela mora ali nos Butrins, em Olinda. Um abraço, irmã. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço aos nossos irmãos Daniel, irmão Ricardo Guerra, o irmão João José, o irmão Silvio César, o irmão Roberto Guerra. Olha, tanta gente querida. O irmão Rildo Pereira, o irmão Sérgio Pereira, tanta gente. O irmão Vitor Alexander também, um abraço, meu irmão. Olha só, tanta gente querida. Lá no Cabo do Santo Agostinho, nosso irmão Amaro Teixeira, ligadinho conosco. O irmão Hélio Lima, que também esteve conosco alguns dias atrás. Um abraço, meu irmão. Que alegria. A irmã Hilda Brito, a irmã Hilda Melo também. Vovó Nilce está aqui também ligada com o programa. A nossa irmã Maria da Penha. Quanta gente querida. A irmã Fátima Pinheiro, irmão Fabiano. Professor Fabiano, um abraço, meu irmão. Que Deus te abençoe. A Arimatea também ligado conosco. Olha, muita gente ligada. A gente fica muito feliz com isso. A gente às vezes não tem tempo de mandar abraço para todo mundo, mas a gente tem uma certeza. Olha, Deus não se esquece de ninguém. Deus não se esquece de mim, não se esquece de você, não se esquece de quem está lá dentro do carnaval. Ele não se esquece de quem está na Amazônia, em outro país. Deus não se esquece de ninguém. E isso pra gente é o suficiente. E agora vamos ter aquele poema, aquele momento de reflexão que também edifica muito as nossas vidas. E o poema de hoje diz assim: reconstrua a sua vida, comece uma nova história, deixe para trás o pecado nessa nova trajetória, somente leve o que é bom, guardado em sua memória, e seja servo de Deus, que você terá vitória. Os servos de Deus são todos que querem se arrepender, que abandonam o pecado e nele não tem prazer. Não se mistura com o mundo, sem relaxar, sem ceder, e somente em Deus encontra nova razão para viver. É possível encontrar muitos exemplos de vida que pareciam sem jeito e até dadas por perdidas, e elas mesmas pensavam que tinham sido esquecidas, mas dobraram seus joelhos e foram reconstruídas. Te agradeço. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nesse instante, mais uma vez, Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor com as nossas petições e os nossos agradecimentos. Te agradecer pela condução de tudo. Te agradecer porque o Senhor esteve conosco em todos os momentos, nos dirigindo, nos guardando, nos livrando, colocando em nossas bocas as palavras de edificação. Obrigado, Pai. E nesse instante também, nós colocamos diante do Senhor as nossas petições. E entre elas, talvez a mais importante nesse momento, que toca mais em nossos corações, é que o Senhor esteja cuidando dos enfermos. Entre eles, nós te pedimos que cuide da nossa irmã Carlinda, vovó Carlinda. Ela está enferma, precisando da sua presença constante lá ao lado dela. Sabemos que o Senhor está, mas nós queremos cada vez mais, Pai, dizer que entendemos, mas precisamos sempre estar pedindo, porque para a gente é necessário, Pai. Para
Pai, obrigado. Esteja com ela, esteja com a irmã Marinês, que pediu oração por ela, e esteja com a irmã Marineide, que também está pedindo orações, a irmã Marilene, que não para de orar, por todos os familiares. Pai, esteja com eles, dando sabedoria para que eles possam cuidar dela da melhor forma possível. Esteja com os médicos, esteja, Pai, com todos nós. Nos guarda, nos livra de todo mal. Sabemos que o Senhor está fazendo isso, mas nós te pedimos, Pai, continua fazendo, porque nós dependemos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós sabemos que só o Senhor e o Teu Filho Jesus é que são as nossas verdadeiras esperanças, esperanças que não falham nunca. E em nome de Jesus, que nós te oramos e já te agradecemos hoje e sempre, Pai. Amém. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Chegamos ao final do nosso programa, mas agora recomeça a nossa missão. É preciso fazer ressoar em outras vidas o canto de esperança. Jesus, a nossa esperança. Esperamos estar com você no próximo programa. Se até lá não voltar ao nosso encontro, Jesus, a nossa esperança.